Lucas, capítulo 1, versos número 5, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá os filhos de Israel ao Senhor Deus. E irá diante deles no Espírito, na virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes, a prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondeu o anjo, dizendo-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, ou boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao fim em que estas coisas acontecerem. Portanto, não crês nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Aleluia! Você pode se sentar em nome de Jesus mais uma vez? Oh, glória! Irmãos, essa passagem da palavra de Deus, essa história de Zacarias e Isabel, ela mexe muito comigo, ela fala muito ao meu coração. De um tempo para cá eu tenho meditado nessa palavra e nós podemos aprender muitas coisas com a vida de Zacarias e Isabel. Há muitas coisas, para a gente aprender com esse texto. Eu separei algumas coisas aqui para a gente observar. Não são todas as coisas, mas algumas coisas que me chamaram muito a atenção neste texto. Hoje nós sabemos que Zacarias era um sacerdote, e Isabel era sua mulher e não poderia ter filho porque era estéril. Mas no tempo certo aprove ao Senhor abrir a madre de Isabel e conceder a ela a oportunidade de dar à luz. E não somente dar à luz ao menino chamado João, que foi conhecido mais tarde como profeta João. Alguém que Jesus diz que abaixo, nascido de homem e mulher, não havia ninguém maior que João. Tamanha era a importância de João. Mas nós aprendemos algumas coisas aqui, eu gostaria de compartilhar em rápidas palavras com os irmãos, para nossa reflexão. Nós vamos ler alguns textos aqui de novo, alguns versos, mas diga assim: Deus está me escutando. Deus está te escutando.
Porque nós, na caminhada, passamos por adversidades, problemas, alguns dizem deserto, né? Alguns dizem vento, prova, tribulação. Tudo isso é sinônimo de problema. Pepino, abacaxi, né? Circunstâncias difíceis. E quando estamos diante dessas situações da vida, às vezes temos a tendência de achar que Deus não está nos ouvindo, porque estamos em meio à tribulação, à tempestade, clamamos e às vezes não vemos as coisas acontecerem. E às vezes nós dizemos: pô, olha, o Senhor não está nos vendo, o Senhor não está me olhando, o Senhor não está me escutando. Será que o Senhor não me vê em meio à tribulação, em meio a essa tempestade? Mas Deus está te vendo. Deus está nos vendo. E a história de Isabel e Zacarias é muito peculiar porque naquele tempo, há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que era uma vergonha uma mulher não poder conceber e dar à luz. A sua descendência pararia ali. Não poderia ser postergada, ser levada adiante o nome da família, o nome do pai, o nome do clã, da tribo, porque a mulher era estéril, como diz o texto. Era bem claro. O problema não era com Zacarias, o problema era com Isabel. E era uma vergonha. E quantas vezes nós passamos vergonhas, quantas vezes nós estamos na mesma situação difícil, clamando, orando, como Isabel está. Mas Isabel e Zacarias eram homens e mulheres de Deus. E nós vamos ver na trajetória um milagre de Deus acontecendo na vida de Isabel e de Zacarias. É interessante notar, né? A primeira coisa que o texto fala muito comigo, ele diz assim, é que o passar do tempo não é sinônimo de que Deus não te ouve. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que o fator tempo, e para cada um de nós há um tempo de prova, de tribulação, o passar do tempo não significa que Deus não nos ouve. O passar do tempo não significa que Deus não nos vai atender a oração. Deus pode até não atender, porque para Deus atender uma oração, há muitas coisas que envolvem. Ele nos ouve, mas não é só nos ouvir. Há muitas coisas que nós temos que alinhar, ou seja, estar alinhado para que Deus atenda a nossa oração. Mas não é porque passou muito tempo, é que Deus não te ouve, ou que Deus não vai te atender. Isabel já era velha, Zacarias já era velho, mas puderam usufruir da bênção de Deus na sua velhice. Quanto tempo se passou? O texto vai dizer que ela já era velha. Zacarias também já era velho de idade, já tinha o corpo amortecido, o corpo já cansado, talvez já na terceira idade. Mas o tempo não foi sinônimo das mãos do Senhor sendo encolhida diante da vida de Isabel e de Zacarias. Pelo contrário, no tempo certo, Deus ouviu a oração daquele casal e atendeu a oração daquele casal. Olha o que diz o verso 13. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Aleluia! E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho.
Aleluia! Não importa o tempo, não importa quanto tempo nós estamos orando, não importa quanto tempo nós estamos pelejando, no tempo certo, se for a vontade de Deus, vai acontecer. Aleluia! Eu tenho orado por algumas coisas, eu tenho visto a mão de Deus acontecendo em algumas coisas, eu tenho visto resposta de oração na minha vida. E tem coisas que eu tenho orado, ainda não vieram. Mas no tempo certo eu sei que o Senhor vai tocar a trombeta e eu vou cantar o hino da vitória. Eu vou cantar e me alegrar com aquilo que o Senhor trará. Porque eu confio no Senhor. Mas é o tempo de Deus. A nossa sociedade hoje está muito o quê? Imediatista. Nós criamos uma sociedade onde nós queremos tudo para ontem. Você aperta o celular, chega um lanche na porta da tua casa. Você aperta o celular, chega um carro para te levar onde você quiser. Tudo à tua disposição. Você pega o controle, muda ali, tu vê o que tu quiser na hora que você quiser. Tu pega aqui, liga, está falando com alguém do outro lado do mundo. Quando não é a voz, é ao vivo, né? A imagem ali, eles chamam de uma telechamada, né? Videochamada. É tudo imediatista, é tudo para ontem. Nós queremos tudo para ontem. O mundo está caminhando para cada dia mais, para que a facilidade, para que o homem ele tenha um conforto a cada dia mais e queira as coisas para ontem. Mas na presença de Deus, mas com Deus não é assim. Na presença do Senhor não é assim. Temos que perseverar em oração. Temos que perseverar no dobrar do joelho, temos que perseverar nas lágrimas, temos que perseverar na luta, para que no tempo oportuno venhamos colher os frutos das nossas orações, como foi esse casal. Segunda coisa que me chamou muita atenção, mesmo diante das lutas e adversidades, continue servindo a Deus. Olha só que interessante. Mesmo diante dessa luta e dessa adversidade que Isabel estava passando com Zacarias, eles continuaram servindo a Deus. Verso de número 8 vai dizer: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, segundo o costume sacerdotal. Ou seja, uma bênção que ele não havia adquirido não foi empecilho para ele continuar exercendo o sacerdócio diante de Deus. E às vezes nós somos como crianças birretas. Deus não me deu, eu também não vou fazer isso. Deus não me atendeu, eu também vou parar tudo, vou jogar tudo para o alto. Deus não me concedeu, vou chutar o balde. Não. Zacarias, com sua esposa, continuaram servindo a Deus, apesar de todas as adversidades. Apesar de tudo. Apesar de não ter mais descendência, apesar de passar vergonha na sociedade, Zacarias está dizendo: eu vou continuar servindo ao meu Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Zacarias, eu imagino ele dizendo: eu não vou parar. Aleluia. Imagino Zacarias até lembrando do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça e que não haja vide, fruto, todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja milagre, ainda que, todavia vou me alegrar no Deus da minha salvação, ou seja, no Deus que me salvou.
Porque o mais importante não é o milagre, não é a cura, não é bens materiais. O que é mais importante é a salvação. É ter a certeza que se eu apagar os meus olhos, eu estarei na glória. É ter a certeza de que, ainda que falte tudo, o Senhor não me falta. Como diz o salmista lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Talvez a tradução esteja um pouco equivocada. Não é nada me faltará, é Ele não me faltará. Porque às vezes as coisas nos faltam. Às vezes falta um pouco de dinheiro, às vezes falta um pouco de alguma coisa, mas Ele não nos faltará. Aleluia. Então as adversidades, elas não podem nos parar. As lutas do dia a dia, as aflições na alma, na família, no trabalho, em qualquer circunstância que se levantem, elas não podem nos parar. Aleluia. Terceira coisa que me chamou muita atenção: as impossibilidades não são impedimentos para o milagre acontecer. Aleluia. Diga, as impossibilidades não são impedimentos para o milagre acontecer. Pelo contrário, Deus é especialista em transformar aquilo que não existe e trazer a existência. Glória, Senhor. Aleluia. O Senhor trouxe à existência o mundo e a terra e tudo que nele há com o poder da sua palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre o firmamento. E disse Deus, produza a terra erva verde. E houve. Então, as impossibilidades não são o empecilho para que o milagre de Deus venha acontecer. Porque, pelo contrário, o justo ele vive pela fé, diz a palavra de Deus. O justo, ele não olha para as impossibilidades, ele não olha para a geografia, ele não olha para o problema. O justo, ele olha com os olhos da fé, ele olha para o que Deus quer fazer, o que Deus vai fazer. Isabel e Zacarias, no verso 7, o texto vai dizer, ambos eram avançados de idade. Era uma impossibilidade para que a oração deles fosse atendida. Mas diante de Deus não há impossibilidades. Deus traz à existência aquilo que não é, aquilo que não existe, Ele traz à existência, Ele decreta e o milagre acontece, Ele fala e o mar se abre. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Não importa se meu corpo é velho, não importa se a minha madre é fechada, não importa. Para Deus, nada é impossível. Aleluia. Para Deus, nada é impossível. Eu lembro de Abraão e Sara, já velhos de idade, quase 100 anos de idade, e receberam o filho da promessa, Isaac, chamado filho da promessa, já velhos de idade. Então, não há impossibilidades para Deus. Circunstâncias físicas, circunstâncias geográficas, circunstâncias econômicas, circunstâncias emocionais, nada pode parar a mão do Senhor. Aleluia. Não há nada que possa
deter a sua vontade. A Bíblia vai dizer, agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Quando Deus quer agir, irmãos, não fica ninguém de pé. Não fica ninguém na frente. Quando Deus quer agir, Ele abre os céus e derrama a bênção tal, sem medidas. Foi assim na vida desse casal. Eles eram velhos, mas isso não foi impedimento deles receber a sua vitória. Amém. Aleluia. Quarto ponto. Suas orações estão diante de Deus como incenso. Você esquece, mas o Senhor não esquece. É verdade. Isso aqui, irmãos, outro dia eu estava meditando, foi muito forte. Porque as nossas orações, como diz lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 8, elas estão diante de Deus como um incenso suave. E elas sobem até o Senhor. E quantas vezes nós esquecemos das nossas orações? Quantas vezes nós nem lembramos das orações que fizemos há anos atrás? Mas Deus não se esquece. O interessante é que Zacarias, quando o anjo vai até ele, parece que ele já esqueceu daquilo que ele orou. Ou parece que ele já largou de mão aquilo que ele havia pranteado há tantos anos. Porque ele diz, lá no verso 20, 18, vamos no 18. Disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Ou seja, o anjo apareceu e disse, você terá um filho, Isabel dará luz. Aí ele vira para o anjo e diz, como eu poderei ter filhos se eu já sou avançado de idade? Ou seja, isso mostra que ele já parou o quê? De clamar e de orar pelas orações que ele fez lá atrás. Mas no texto, quando nós lemos lá no início, o anjo aparece dizendo, as tuas orações foram ouvidas. Mas não foram ouvidas as orações de agora, foram ouvidas as orações lá de trás. Porque ele agora está dizendo, como poderei saber isso? Porque eu já sou velho. Ele está dizendo, eu parei de orar, eu parei de acreditar. Como pode acontecer isso? Eu já sou velho. Ele está questionando. É como se ele dissesse, anjo, eu já orei por tanto tempo, eu orei por tantos anos, mas não aconteceu. E como isso vai acontecer agora? Há tantas impossibilidades, eu sou velho, Isabel é velha. Como? Aí, verso 19, e respondeu o anjo e disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar estas alegres notícias. Aleluia! Aleluia! Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem ou acontecerão, porquanto não creres nas minhas palavras. Ou seja, fica claro que Zacarias já havia largado de mão. Fica claro que Zacarias já não estava mais esperando a resposta da oração. Mas as orações de Zacarias subiram até os céus. E essas orações estavam diante de Deus como incenso suave. As orações de Zacarias estavam alinhadas com o propósito de Deus. Por isso que Deus ouviu a oração de Zacarias no tempo oportuno. Aleluia. As suas orações, não desanime, estão diante de Deus. Não pare de orar, não pare de interceder, não pare de clamar. Irmãos, e hoje, não sei vocês, mas o diabo sabe o potencial que tem quando um crente ora. O diabo, ele sabe o quanto é forte
O quanto há de virtude e poder liberado quando um crente se ajoelha, quando o crente clama por algo diante de Deus. E parece que quanto mais, às vezes, nós queremos orar, quanto mais a gente quer se dedicar à oração, parece que mais se levanta uma luta espiritual para nos afastar da oração. Quantos de nós, às vezes, colocamos propósitos diante de Deus? Eu vou orar mais, eu vou interceder, eu vou acordar pelas madrugadas, eu vou acordar cedo, ou eu vou fazer um propósito de oração, mas você se pega envolvido com tantas coisas e você vai deixando a oração de lado. Porque é uma luta espiritual, há uma guerra espiritual para que você não ore. Há uma luta espiritual muito grande. E nós estamos, às vezes, envolvidos com tantas coisas e nós perdemos a sensibilidade e até a concentração. Quando nós vamos orar, quando nós vamos para um momento de oração, sentimos essa dificuldade em se concentrar, em ter um tempo maior com Deus de oração. Por quê? Há uma luta, há uma batalha. Satanás sabe que quando você ora, algo acontece. Algo no mundo espiritual se movimenta. Satanás sabe que quando um crente ora, aleluia, o mundo espiritual ele se movimenta. Lá em Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina sobre uma batalha espiritual. Portanto, estáis firmes, revestivos de toda a armadura, para estar firme no dia mau, revestindo de toda a armadura de Deus, da couraça da justiça, do capacete da salvação, né? Da espada do Espírito, do escudo da fé. Aí no final ele diz, orando em todo tempo. Porque quando eu me armo com as armaduras de Deus, com aquilo que Deus me deu, eu vou para o que? A oração. Porque a oração em si, a Bíblia nos ensina que ela não é uma arma de guerra. Ela é aonde a guerra acontece. A oração onde eu entro no mundo espiritual para o quê? Pelejar. Não está errado você dizer, eu vou pelejar na oração, não tem problema. Mas a oração é um ambiente onde você entra no mundo espiritual para o quê? Pelejar. Por isso que é uma luta muito grande para que o crente não ore, para o crente não se dedique a momentos de oração, porque Deus sabe, e o diabo também sabe, que quando o crente ora, há resposta de oração. Aleluia. E as suas orações sobem como incenso suave, como está lá em Apocalipse. E o interessante é que o anjo aparece a Zacarias no dia e na hora das orações. Quando ele foi ofertar incenso e o povo lá fora orando, e na hora do incenso era a hora da oração. Parece que Deus está falando com Zacarias. Zacarias, está vendo? Você orou tanto. E agora, nesse momento de oração, eu vim para trazer a resposta da tua oração. No ambiente de oração, a resposta de oração veio. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos. Zacarias está no ambiente de oração, ele entra para queimar incenso. A hora de oração era a hora do incenso ser queimado. O povo está do lado de fora orando. A resposta de oração veio. A resposta de anos de oração. Resposta que, como nós vimos, ele nem mais esperava. Porque ele já nem mais acreditava. Já estava até questionando com o anjo. Sou velho? Aleluia. Mas não desanime. As suas orações estão diante de Deus. Aleluia.
Quinta coisa que me chamou muita atenção nesse texto: tudo tem o seu tempo. Diga assim: tudo tem o seu tempo. Capítulo 1, verso 20, na parte B do versículo, vai dizer: porquanto não creres nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. O anjo vem, traz uma resposta de oração e ele diz que ao seu tempo hão de se cumprir. Às vezes nós queremos para ontem. Às vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, como nós falamos aqui. Tudo é no nosso tempo. Tudo é do jeito que a gente quer. Mas o Senhor Jesus nos ensina. Quando Ele ora ao Pai, Ele diz: Ele ora dizendo: portanto, seja feita a sua vontade. Todavia, seja feita a sua vontade. Eu até quero alguma coisa, eu até quero que esse cálice se afaste, mas todavia, seja feita a sua vontade. Porque há uma vontade de Deus, há um tempo de Deus, há um tempo para o cumprimento de uma promessa, há um tempo para uma resposta de oração vir. A vida de João estava ligada e entrelaçada ao ministério do Senhor Jesus. João não poderia ter nascido antes. João tinha que ter nascido naquele tempo. João é aquele que ia preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas, anunciar que o rei estava vindo. Então tinha que ser naquele momento. Há um tempo para todas as coisas. Às vezes nós estamos orando, pedindo. Continue. Se a vontade está alinhada com a vontade de Deus, no tempo oportuno, Deus vai atender a sua oração. Deus vai trazer a resposta à sua oração. Aleluia. Porque tudo tem um tempo. O homem mais sábio, que, segundo a Bíblia, que foi Salomão, ele lá em Eclesiastes, ele escreve: tudo tem um tempo determinado. Para todas as coisas há um tempo. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de abraçar, há um tempo de deixar, há um tempo de se entristecer, há um tempo de sorrir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o que nós precisamos entender é essa dimensão onde Deus vai fazendo as coisas, e eu preciso entender e me encaixar no projeto de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isabel e Zacarias estavam orando certo. Estavam orando genuinamente por uma coisa, por um filho, né? Eles estavam orando e no tempo certo Deus trouxe a resposta da oração. Por último, que me chama a atenção nesse texto: seja justo e guarde os mandamentos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus quer atender oração. Mas como nós falamos, a oração que é atendida é uma oração que é feita segundo a vontade de Deus. Você não pode orar segundo a sua vontade somente. A sua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis porque pedis mal. Vocês não sabem, o que vocês pedem é só para desbanjar e gastar com seus próprios deleites. O que a gente pede, o que a gente ora, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E nossa vida tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Porque o texto começa dizendo, lá no capítulo 1, verso 6, ele vai dizer: e Zacarias e Isabel eram ambos justos
perante Deus. Eles viviam o que? Uma vida justa, uma vida íntegra. Não adianta eu querer uma oração atendida e viver uma vida toda torta. Uma vida injusta, ímpia. Não adianta. A Bíblia vai dizer que aquele que desvia o ouvido da lei do Senhor, até as suas orações serão abomináveis diante de Deus. Ou seja, não adianta ser ímpio e orar a Deus. Não adianta viver na maldade, na iniquidade, saber que está na iniquidade e querer a bondade de Deus, querer receber bênção de Deus. Não, isso até causa repulsa no Senhor. A Bíblia vai dizer que ele fica irado, é abominável esse tipo de oração. Pessoa que não anda na lei do Senhor, mas Isabel e Zacarias andavam na lei de Deus. Lucas vai dizer que eles eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aleluia! Aleluia! Irmãos, eu tenho certeza que Deus quer manifestar a sua graça, seu poder, liberar unção, liberar resposta de oração, liberar aquilo que nós estamos pedindo, mas nós precisamos andar em retidão. Nós precisamos andar na justiça de Deus. Nós precisamos observar os mandamentos do Senhor. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. E o meu Pai, e eu e meu Pai, nos revelaremos a Ele. Glória a Deus! Aleluia! Para ter resposta de oração, para ter uma vida onde Deus se manifesta a você, tem que andar nos mandamentos do Senhor. Tem que andar segundo a palavra de Deus. Não adianta. Não adianta. O único caminho para receber resposta de Deus é perseverar nos caminhos do Senhor. É perseverar dia e noite. Ele quer nos atender. Para Deus não há impossível. Para Deus não há circunstâncias difíceis. Mas Ele precisa olhar para o nosso coração e achar um coração reto diante dEle. Aí sim Ele nos ouve. Foi falado aqui no começo: deleita-te no Senhor e Ele considerará o desejo do teu coração. Aleluia. Ou seja, agrada-te do Senhor, ande nos seus caminhos e Deus vai te atender. Aleluia. Porque em muitos lugares, irmãos, você vai só falar que Deus vai te atender, Deus vai fazer, Deus vai falar, Deus vai abrir a porta, Deus pode fazer tudo isso, mas tem um caminho certo para Deus fazer. Deus não faz de qualquer maneira, tem um jeito certo. Precisamos andar em retidão e justiça diante de Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos orar. Curva a sua cabeça.